Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mensagem de um livro bem antigo, o livro de 2 Crônicas, e tentar entender o que ele tem para nos dizer. Pode parecer estranho, né? Um livro de história com mais de 2.500 anos, o que ele poderia nos ensinar sobre esperança? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é surpreendente e muito, muito atual. Para começar, é fundamental entender para quem esse livro foi escrito. Não era só um registro do passado, sabe? Ele tinha um propósito muito claro: dar força e direção para um povo que estava voltando do exílio, um povo que precisava, literalmente, reconstruir tudo do zero. E qual era a mensagem central para esse povo? Basicamente, era sobre a fidelidade de Deus e a importância vital da adoração. O foco, então, não era só contar fatos, mas sim mostrar um caminho para seguir, um jeito de se reconectar com Deus no meio de toda aquela dificuldade. E essa reconstrução, essa reconexão, tudo isso girava em torno de um lugar, um símbolo muito poderoso, o Templo de Jerusalém. Olha, o templo não era só uma construção bonita, um feito de arquitetura. Era muito mais do que isso. Ele era a expressão visível, palpável da presença de Deus no meio do povo. Era, sem dúvida, o maior tesouro que eles poderiam ter. E isso, claro, nos faz pensar. Hoje, o que a gente considera como nosso verdadeiro tesouro? Onde a gente busca essa sensação de presença, de propósito? A história de 2 Crônicas é contada, em grande parte, através da vida dos reis. E a narrativa deixa bem claro que a nação estava sempre numa encruzilhada, sempre diante de uma escolha. E essa escolha fica muito nítida quando a gente olha para essa comparação. De um lado, reis fiéis como Asa, Ezequias, Josias, eles restauraram a adoração, seguiram a palavra de Deus e o resultado? Restauração e paz. Do outro lado, reis infiéis marcados pelo orgulho, que confiaram na própria força, o que eles fizeram? Foram atrás de ídolos, ignoraram os profetas, e o resultado foi juízo e ruína. É uma lição bem direta, né? As consequências eram reais e muito sérias. Então, a história desses reis infiéis funciona como um grande alerta. Um aviso bem claro contra o orgulho e a ideia de que a gente pode resolver tudo sozinho, sabe? Mostra o perigo de confiar só nas nossas próprias estratégias, esquecendo de Deus. Ok, se a infidelidade leva à ruína, então qual é a saída? Existe um caminho de volta? Sim, o livro apresenta uma solução. E essa solução está resumida numa promessa incrível que Deus fez ao rei Salomão, que se torna uma espécie de fórmula para a restauração ao longo de todo o livro. Olha só que poderosa essa promessa. É quase um passo a passo, né? Primeiro, a humildade. Depois, a oração. Em seguida, buscar a face de Deus, que é mais do que só orar, é buscar um relacionamento. E por fim, o passo prático, se converter, abandonar os maus caminhos. É um processo que envolve sinceridade e uma mudança real, tanto individual quanto coletiva. Mas e quando o povo não seguia esses passos? Bom, a história não esconde a verdade. A infidelidade contínua teve uma consequência, e foi bem severa. Aconteceu o pior. Jerusalém caiu, e o povo foi levado para o exílio. A narrativa é bem direta sobre o desastre que se abateu sobre a nação. Só que a história não termina aí, e essa é talvez a parte mais importante. Não acaba em desastre. Bem no finalzinho, o livro dá uma virada surpreendente e cheia de esperança. Olha que impressionante. Primeiro veio o juízo, com a queda de Jerusalém e o exílio. Mas depois vem a graça. Deus age no coração de Ciro, o rei da Pérsia, um estrangeiro. E o que acontece? A restauração. Ciro faz um decreto permitindo que o povo volte para casa e reconstrua o templo. O livro fecha não com a punição, mas com a promessa de um novo começo. Isso mostra que a graça de Deus é sempre maior que o nosso fracasso. Então, o que a gente tira de 2 Crônicas? Um chamado para uma adoração sincera, a importância de uma liderança que teme a Deus, o poder incrível do arrependimento, a ideia de que a gente precisa estar sempre se reformando e, acima de tudo, a certeza de que a graça de Deus é maior que qualquer falha humana. É um lembrete poderoso de que a esperança é real, mesmo depois do pior dos fracassos. E o livro nos deixa com essa pergunta para pensar. O que significa hoje fazer parte de uma reforma contínua? É um desafio que atravessa os séculos, né? Um chamado para a gente estar sempre buscando alinhar nossa vida, nossa comunidade, com aquilo que Deus nos ensina.